Vitor, vamos falar de vexame. Vexame, bagunça, confusão. Os times que tomaram todas na balada, mas se lascaram. Uma lista apenas com times brasileiros que passaram vergonha na Copa Libertadores. Vamos nós! Bora lá, exatamente. Entrando no clima da final da Libertadores ali entre Flamengo e Palmeiras, que vai ser no próximo fim de semana, a gente vem para falar dos vexames, para dar aquela zoada em alguns torcedores, em alguns clubes, porque os brasileiros normalmente vão bem na Libertadores, chegam nesse semifinal, final, são campeões, agora empatando com a Argentina ali com 25 títulos, mas também tem muito vexame, tem muito time que fez aquela campanha horrorosa ou teve uma eliminação vexatória, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E que, Vitor, para começar a nossa lista, vamos começar botando a nossa pele em risco. Porque eu vou citar como uma das primeiros vexames que tem um cantinho especial no meu ódio mais profundo. Atlético 0, The Strongest 5. O jogo dos 5 gols de bola aérea na altitude. 5 gols de bola aérea no mesmo jogo é foda. Aí é difícil. Fica difícil defender essa defesa. Cara, defender essa defesa não vai ter como. Não. Cara, a defesa dessa constelação era uma das mais tenebrosas que eu já vi no Atlético. Matheus Felipe, um dos piores zagueiros que eu já vi no Atlético. Nico Hernandes se salvava, inclusive, na final da Libertadores, que é Atlético e Flamengo, eu peço para que Nico Hernandes jogue e acaba jogando Pedro Henrique. E Lucas Halter. Difícil. Só se salvava o Nico Hernandes mesmo. E o mais hilário desse jogo é que, depois de tomar 5 gols de bola aérea, o final da matéria é: e ainda na Bolívia, o técnico Fábio Carille foi demitido. Mano, você tomar 5 gols de bola aérea, tu acha mesmo que não ia ser demitido, meu filho? Isso aí é nota de rodapé. Informação óbvia. É a mesma coisa de dizer, o time foi pra Bolívia e voltou. Voltou para casa. Porra. Os malucos tomar 5 gols de bola aérea e o técnico não ser demitido, mano. Eu lembro do protesto no CT no dia seguinte desse jogo. Uma das maiores vergonhas acumuladas que eu lembro de ver. Porque no jogo da ida, eu estava na Arena da Baixada. No jogo da volta. Eu estava na Arena da Baixada. Eu assisto aquele Atlético e The Strongest 1-0, que é gol do Terans, de pênalti, se não me falha a memória. O Atlético ganha o jogo e depois seguimos até o mata-mata daquela Libertadores. Mas foi um dos momentos assim que mais me tirou do sério como um torcedor rubro-negro. Cara, já que você citou um vexame do seu clube, do Atlético Paranaense, vou citar alguns do Grêmio. Tiveram alguns recentes ali. Alguns. Você viu ódio no coração quando você estava falando. Alguns. Alguns, não foi só um. Vou citar os três recentes. Não acho que são assim vexames tão grandes. Acho que um, talvez, a maioria das pessoas considere ali um pouco maior. Mas nem foram as derrotas que eu fiquei mais puto. A derrota que eu fiquei mais puto foi por um gol só lá em 2018 contra o River Plate, porque ali o Grêmio tinha condições de chegar àquela final, inclusive de ser campeão, caso tivesse enfrentado o Boca Juniors. Mas eu vou citar, primeiramente, 2019 contra o Flamengo, 5-0. Eu acho que era uma constelação, era uma seleção do Flamengo. Era um time que... O elenco até é mais fraco do que os atuais do Flamengo, mas o time titular era bom demais. Seria o grande momento ali desses últimos anos do Flamengo com o Jorge Jesus. O Grêmio acaba tomando de 5-0 na volta. Acho que o Grêmio poderia ter jogado mais futebol. Nem foi das melhores atuações do Flamengo aquele 5-0, então por isso acho que tem um grau de vexame também, porque o Flamengo joga muita bola, mas teve jogos que ele não fez tantos gols que ele jogou mais. E o Grêmio acabou auxiliando que aquele Flamengo fizesse uma goleada até maior, e também numa semifinal de Libertadores você tomar 5, acaba que é feio, né?
Ano seguinte, 2020, Grêmio e Santos nas quartas de finais. O Grêmio empata na Arena 1-1, com o Santos sendo bem superior. Na volta, o Grêmio toma um gol já no primeiro minuto. O Caio Jorge acaba com o jogo. O Grêmio toma 4-1 do Santos na Vila Belmiro nas quartas de finais. Tá, pode acontecer ali um placar desses, um 3-0, um 3-1, 4-1, mas foi feio, não era um super Santos, apesar do Santos ter ido para a final, ter perdido aquela final para o Palmeiras, não era um super time, longe disso, até em elenco o Grêmio era superior, mas não dava para tomar de 4-1 como tomou em 2020, e o terceiro é 2021, ano seguinte, ano ali da pandemia, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 20 terminam em março de 21 e logo depois já emenda na pré-Libertadores de 21. O Grêmio vinha do vice-campeonato da Copa do Brasil para o Palmeiras, não jogando nada. O Palmeiras fez 2 jogos horrorosos e ganhou os 2 do Grêmio. Na Arena de 1-0 e depois no Allianz Parque de 2-0. Aí o Grêmio pega o Del Valle e acaba eliminado na pré-Libertadores, e o Renato pede demissão logo em seguida, e aí culmina também no final do ano no rebaixamento do Grêmio. Então foi o vexamezinho. Del Valle era bom, o Grêmio já estava em viés de baixa, mas não deixa de ser um vexame cair na pré-Libertadores, ainda que para um bom time. E o vexame master dessa temporada do Grêmio veio depois, né? Depois que naquela temporada veio o rebaixamento. Foi igual aquele episódio do Simpsons, você fala, esse foi a pior coisa que eu vi. Não, essa é a pior coisa que você viu até agora. Não tem nada que não possa piorar, né? Como diria o ditado. Porque, se eu não me engano bem, o Thiago Nunes, com aquele trabalho dele tenebroso, que acho que em 20, 22 pontos ele fez 2 no Campeonato Brasileiro. Horrível. Foi 1 ponto em 8 rodadas no início do Brasileirão com o Thiago Nunes. Ele é campeão gaúcho, e daí depois no Brasileirão acaba fazendo 1 ponto em 8 rodadas, um negócio bizarro. Aí depois o Filipão, que sai do meio da temporada, ele faz um trabalho até de recuperação ali, mas tem ali, tipo, uma treta com alguém de bastidor e acaba que o Filipão sai, se não me engano. E depois vem o Wagner Mancini. Pra fechar o caixão. O Abraão e o Super Grêmio. Nossa, Jesus, o Super Grêmio no Gauchão, né? Logo depois do Grêmio vencer a final do Gauchão no Grenal, porque era um baita elenco. Você tinha Rafinha, você tinha Douglas Costa, você tinha alguns remanescentes ali de 2017, 2018. Então não era um elenco para ser rebaixado, mas nada deu certo. Douglas Costa casou 8 vezes durante o ano, Rafinha não jogou nada. Foi horroroso. Foi esse negócio. E o que você falou do negócio do. Às vezes não é o vexame que dói, é outra competição. Eu falo, ok, eu tinha só 5 anos de idade, mas eu acho, por exemplo, a final que a gente perde em 2005 pro São Paulo, primeiro, foi uma final de jogo viciado propriamente dito, porque a gente viu eles jogando na arena, uma semana depois foi 4-1 para nós. Então, se o Atlético joga na arena, eu acho que com certeza o resultado teria sido diferente. Não teria sido aquele de Porto Alegre. Né? Eu discordo, mas tudo bem. Eu acho que teria ganho. Mas, e ainda tem o fator de que, cara, aquele time ganhou do Liverpool. Era um time espetacular de rendimento. Então, meio que. Justamente por isso eu acho que. E também você colocar o jogo do Brasileirão. O São Paulo já era campeão da Libertadores, o São Paulo Sim. larga o brasileiro. Sim. Então acho que é uma comparação que não cabe. Sim. Apesar de ser as mesmas equipes. E o ponto que eu falo, cara, o que dói mais é aquela expulsão do Pedro Henrique, o que dói mais é aquele gol do Gabriel Barbosa. Aff. Não gosto nem de lembrar, mas é uma bosta. E se a gente já fez carinho e massagem no ego do torcedor flamenguista para ele lembrar desses momentos, vamos partir para o esculacho, né? Vamos lembrar de algumas vergonhas. Só lembrar uns momentos aqui, antes da gente entrar no nosso top 10, entre aspas, lembrar que o Jorge Wilstermann, que é uma equipe média para grande da Bolívia, já fez a vida de brasileiros ser tenebrosa, né? Já diria o Atlético Mineiro
nas oitavas de final em 2017. Perde na ida em Cochabamba 1-0. Tem altitude, é verdade, em Cochabamba, mas é uma altitude que dá para jogar. Não é uma altitude ali que você quase morre, que é quase impossível vencer. Lógico, o Harry Wilstermann vai ser sempre favorito lá, mas dá para jogar. O Galo perde por 1-0 e pior no Mineirão na volta, 0-0. E depois o Harry Wilstermann passa e depois toma 8-0 do River Plate nas quartas de finais. Faz 3-0 na altitude e o River Plate mete 8 no Monumental. E o Galo não passou por esse time. E depois tem o Vasco, né? Acho que esse você lembra melhor. Cara, Libertadores 2018. Vasco toma 1-0 do Jorge Wilstermann. A Globo bota o replay. Na volta do replay, tá o Jorge Wilstermann comemorando de novo. Era 2-0. Os caras tomaram um gol e no tempo do replay tomaram o segundo. Porra, velho. Foi absurdo, isso foi absurdo. Isso é uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi. Cara, o Vasco tem coisas que, como diz o próprio torcedor vascaíno, tem coisa que só acontece no Vasco. Você lembra daquele Cara, Vasco teve lá o da jogo da Série B, eu ia falar desse. Que eles erraram o placar na Globo. Por que os caras estão comemorando assim? Por que o placar não era o mesmo? Não, o Cruzeiro empatou o jogo. Cara, para um time que jogou a final da Libertadores, jogou a final do Campeonato Brasileiro da Globo, com a camisa do SBT, cara, tudo é possível pro Vasco. O Vasco, ele eleva o nível. É o time mais simpático, mais caótico do futebol brasileiro. Não tem como. Cara, você falar de treta do Vasco, loucura do Vasco, cara, é meio. Os concursos, nem compete na loucuragem. Mas agora falando um pouquinho do rival, né, para não dizer que a gente tá pegando no pé só do Vasco, vamos pegar o pé um pouquinho do Flamengo, que do Flamengo nós temos 3 momentos que daria, tipo assim, pra gente empatar para ver qual que é o mais vergonhoso, mas tem um que é muito especial. Entre os 3, assim, na prateleira de baixo, toma 5 do Del Valle. Outro, 2012 e 2014. Primeiro, 2012, ser eliminado da fase de grupos, com um grupo que tinha Emelec, Lanús e Olímpia. Perfeitamente acessível. Exato. Não era um grande Flamengo, grandioso, mas tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Léo Moura, tinha Wagner Love. Assim, tinha alguns jogadores muito, muito grandes. 2014, caiu também na fase de grupos, sendo jambrolhado pelo Leão do México. Até aí, ainda tem o plus. Mas o ápice, o grande momento é Cabanhas jantando o Flamengo. Então, acho que são esses 4 momentos do Flamengo que a gente fala assim. O do Cabanhas, eu acho que é outro patamar, mas esses 3 ali são competitivos. Cara, só detalhar o de 2012 ainda, porque assim, era um grupo, o Flamengo era mais forte, mas era competitivo, porque como eu falei, você tinha ali os destaques individuais para alguns nomes, mas você não tinha um super elenco, é um Flamengo totalmente diferente do atual, e o Flamengo cai na primeira fase. Até tô pegando a campanha do Flamengo aqui, empata com o Lanús na Argentina, ganha do Emelec no Engenhão, que na época o Maracanã estava em reforma para a Copa do Mundo, empata com o Olímpia no Engenhão, perde para o Olímpia no Paraguai, perde para o Flamengo, para o Emelec no Equador, e na última rodada ele ganha do Lanús no Engenhão por 3-1, por 3-0. E o Olímpia pegava o Emelec no Paraguai. E o jogo estava 2-1 para o Emelec, que tirava o Flamengo da competição. Sim. O Olímpia empata aos 46, e daí tá o Léo Moura dando entrevista para Fox Sports com um fone, ouvindo o jogo. O Olímpia acabou de fazer o gol, o Flamengo está classificando. Daí o Léo Moura, tô muito feliz, que massa, estamos classificados, e daí dá gol do Emelec. Enquanto ele dava entrevista para Fox Sports, ele sai cabisbaixo. Ele fala, fazer o quê? E ele sai com o Flamengo
eliminado. Acho que esse contexto foi muito bizarro ali em 2012. E também tem outro, esse relacionado ao Atlético, que pro Atlético foi um grande momento. Era o grupo Atlético, Universidade Católica, São Lourenço e Flamengo. 2017, tido como grupo da morte. O grupo enjoado. Grupo enjoado. Última rodada, Flamengo tá ganhando do São Lourenço. Toma virada no último minuto. Enquanto o Atlético com a Católica embarca o gol com Douglas Coutinho. O famoso milagre de Coutinho. Nessa eliminação tinham 9 resultados, 9 combinações possíveis, e só uma eliminava o Flamengo. E foi ela que aconteceu. Que era São Lourenço ganhar e Atlético ganhar. Então avança, se não me falha a memória, avança São Lourenço em primeiro e Atlético em segundo, se não me falha a memória. Que é Atlético e Santos nas oitavas, se não me falha a memória. E, deixa eu ver, cara, o Flamengo conseguiu, tipo, tava com o jogo na mão. Conseguiu tomar uma virada e de 9 resultados possíveis, saiu o pior para eles. Saiu o único que eliminava o Flamengo. Não tem. Mas, cara, acho que 2008 não tem muito o que falar. É o maior do Flamengo. Assim, o time do América era um baita time, era um timaço. Tinha Cabanas, tinha ali o Esqueda, o Ochoa no gol, se não me engano, com alguns jogadores da seleção mexicana. Cabanas era de seleção paraguaia, um baita jogador. Mas o Flamengo joga muita bola no Estádio Azteca, vence por 4-2. Falar agora no Maracanã é só segurar o jogo e quem sabe até vencer de novo e se classificar. Só que o Flamengo faz uma festa com um bolo de despedida antes do jogo, que o Joel Santana, o Papai Joel, ele ia sair do Flamengo após daquele jogo, seria o último jogo dele, porque ele assumiria, ele que tinha sido campeão carioca algumas semanas antes, com o Flamengo bicampeão. E ele sairia para assumir a seleção da África do Sul, pensando na Copa do Mundo de 2010, que seria na África do Sul. Tem uma festa e os flamenguistas já passamos. O Cabanhas simplesmente trucida o Flamengo. O América vence por 3-0 e avança. Depois chega até a semifinal, acaba eliminado na semifinal para a LDU, que viria a ser a campeã daquela Libertadores. Aquela foi uma eliminação vexatória. Cara, carrasco igual o Cabanhas, pra mim, só o Benedetto. O Benedetto pegou um ranço do Palmeiras, cara. O Benedetto foi cruel também, mas o Cabanhas foi outro nível. O Benedetto, naquela semifinal de 2018, é 2-0 pro Boca na Bomboneira, com 2 dele. Se eu não me engano, na volta no Allianz Parque é 2-2 e ele faz os 2 também. Pelo menos um, mas eu acho que ele faz os 2 também. É coisa de maluco, velho. A única temporada boa do Benedetto também. Jogou muito aquela temporada, depois ele teve uma passagem razoável ali no início no Olympique de Marseille, mas depois na volta pro Boca mal, no Olímpia mal, depois foi pro News Old Boys agora, foi dispensado. Até ouvi um comentário de que ele via jogar no futebol brasileiro, mas nem sombra do Benedetto, que aterrorizou o Palmeiras. Fez uma baita final, também fez gol na final contra o River, jogou muito naquela temporada. Agora que eu vi, antes da gente entrar nos nossos reis das situações lamentáveis, que são os paulistas, vamos dar uma passadinha por 2 situações que têm um paralelo muito considerável. Vergonhinha do Internacional e vergonhinha do Cruzeiro. Por que eu tô dizendo que essas 2 têm paralelo? Internacional, campeão da Libertadores de 2006, com Rafael Sobis passando o carro no São Paulo, ganhando o Mundial, ganhando do Barcelona do Ronaldinho, para em 2007, ano seguinte, cair na fase de grupos. Exatamente, era um ótimo time do Inter, ainda com o Alexandre Pato, que iria pro Milan no meio do ano, ainda com o Fernandão. Rafael Sobis já tinha saído, mas ainda era um timaço. Tinha sido campeão do mundo no ano anterior, derrotando o Barcelona, mas entra, acho que um pouco de ressaca daquele título, tanto que o gauchão também não é bom do Inter. O Inter perde
na semifinal, o Grêmio é campeão aquele ano para cima do Juventude, e o Grêmio vai para a final daquela Libertadores, perde para o Boca. É uma campanha ali fraca do Inter, por exemplo. O Inter vence as duas do Emelec, e contra Vélez e Nacional ele faz 4 pontos só em 4 jogos. Então é uma campanha ali em que o Inter só vai bem contra o Emelec, e ele deixa os pontos ali contra Nacional e Vélez Sarsfield. Nem é uma campanha tão horrível, faz 10 pontos, mas junta tudo, né? O time com algumas peças que saíram em relação a 2006, com aquela ressaca do título da Libertadores e do Mundo de 6, aliado a um grupo difícil com Vélez e Nacional, e uma campanha ruim nesses jogos mais importantes, né? Contra Vélez e contra Nacional, e o Inter cai na fase de grupos para uma equipe que foi campeã do mundo. É um resultado vergonhoso. Vamos dizer assim, acho que essas são acho que essa aqui é até mais dolorida pro torcedor do Inter em nível de vexame, e o torcedor do Colorado assim, não, é o maior vexame que teve. E eu lembro que alguns, cara, vocês não esperavam ainda que ia ter o Mazembe, que foi um momento épico, o Globo, América Mineiro na Copa do Brasil também. Parece que esse jogo ele abriu tipo um portal, velho. Melgar nas quartas da Sul-Americana. Exato, cara. Ver Olímpia nas oitavas da Libertadores, ou quartas da Libertadores. Sim. Aí vamos pro Cruzeiro, que também fez uma vergonha similar. Cruzeiro na fase de grupos da Libertadores 2011. Conseguiu fazer, ó os placares que o Cruzeiro consegue. Cruzeiro amassa praticamente geral, porque tem o Estudiantes, 5-0. Tolima, 6-1. Guarani do Paraguai, 4-0. 5 vitórias, 1 empate, 16 pontos. Cruzeiro amassando todo mundo. Eliminado nas oitavas por Once Caldas. E detalhe, ganhou na Colômbia. 2-1 na Colômbia. Tomou 2-0 no Mineirão. Foi na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, esse jogo, porque o Mineirão estava em reforma para a Copa do Mundo. Foi na Arena do Jacaré que o Cruzeiro jogava na época. E detalhe, esse Cruzeiro que começa com o primeiro semestre dando show, ele quase é rebaixado no final do ano. Ele só não é rebaixado porque ele recupera o Cruzeiro da fase de grupos da Libertadores na última rodada, que ele mete 6-1 no Galo. Aí ele cai o Atlético Paranaense, né? Nem foi de propósito, mas foi divertido. Caiu a net. Caiu? Voltou? Caiu, voltou agora. Oscilando pra caralho. Isso aí dá uma boa zoeira. Não, continua. Que, ó, você foi falar do rebaixamento do Atlético, até caiu a internet para evitar que você fale desse crime. A internet pegou o Atlético Paranaense, tá caindo. Teu time já caiu 3 vezes, não te orienta? A internet nossa já caiu só 2. Mais uma no Grêmio. Número ok. Quantos brasileirões até hoje? Caiu só 3 vezes. São mais de 50, a gente caiu só 3 vezes. Mas, cara, o Cruzeiro, ele ressuscita no final daquele brasileiro, consegue evitar um rebaixamento. E eu lembro muito de uma frase dos cruzeirenses: o Cruzeiro nunca vai cair, é mais fácil o mundo acabar que o Cruzeiro cair. Mal a gente poderia saber que rolaria tempos depois o Fala Zezé. Eu também não imaginava que isso era possível. Aquele torcedor pintado com fé escrito nas costas, saindo, correndo do Mineirão. A fé foi embora. Agora vamos puxar os paulistas. São Paulo é o que tem o menor dos vexames aqui dentro da nossa lista, que é contra o Tadieres. São Paulo sendo amassado pelo Tadieres. Parece Cara, que... esse é 2019, se eu não me engano? Ou 2020? 2019.
Que o 2019. Tadieres virou um carrasco do São Paulo. Exato, Tadieres é um time médio da Argentina, então era pro. Lógico, não é um adversário simples pensando numa pré-Libertadores. Em tese, na pré-Libertadores é para você pegar um time mais fraco. Não é um adversário simples para uma pré-Libertadores, mas se você pega um Tajeres numa oitavas de final de Libertadores, você tá de boa. Você fala, Sim. não, bom adversário. Pode perder, como o São Paulo perdeu, mas em tese você carrega um favoritismo. E era assim nessa pré-Libertadores, o São Paulo perde na Argentina por 2-0, mas ok, pode acontecer você perder um jogo fora de casa, Libertadores, Catimba, um time que tem um outro jogador de qualidade, um jogo ruim. Beleza, mas na volta no Morumbi foi 0-0. São Paulo fez um jogo horrível também em casa e caiu naquela pré-Libertadores. O São Paulo não costuma dar vexame em Libertadores. E naquele ano teve um para chamar de seu também. O do Palmeiras a gente já citou, que foi o Benedetaço, que o Benedetto fez a bagaceira, mas o Palmeiras a gente vai. Esse não é vexame, né? Foi uma semifinal, foi um. Quando for vexame dos mundiais, aí a gente vai citar o Aí o Palmeiras. Palmeiras tem bastante. Ele vai ser o protagonista do nosso vídeo. Mas vexames de Libertadores tem só um time, Kel. Um time, aquele que concentra. É o nosso aglutinador de bagaceira. É o time que ele pega todos os vexames e traz para ele, fala assim, vem neném. Tem até piada, né, do Sport Clube Corinthians Paulista. Tem até a brincadeira de que o Corinthians chega na sede da Conmebol e tem acesso negado. Ele não pode entrar. O único bom momento do Corinthians na América do Sul foi o título invicto da Libertadores de 2012, tirando o Santos de Neymar, tirando um Vasco épico, ganhando Boca na final, com direito a gol de cavadinha e título invicto. Foi o único grande momento do Corinthians, a única grande temporada do Corinthians na América do Sul, e também a Recopa 2013 também. Mas fora isso, fora aquele time épico de 12 e 13, o Corinthians só passa vergonha na América do Sul. E, cara, tem as maiores, tem algumas. Eu lembrei de uma agora, 2005, tá certo? Uma eliminação, 2006. É uma eliminação pro River Plate, um grande time. Acho que o vexame não é a eliminação, mas é uma eliminação em casa com a torcida invadindo o Pacaembu, quebrando tudo. Ah, o alambrado do. Acho que isso torna vexame, porque e era um Corinthians que vinha de ser campeão brasileiro e tinha caído de Tevez. Então é um vexamezinho. Mas depois o Corinthians dá aula de vexame. Depois o Corinthians ele fala, deixa eu ensinar como que não se joga uma Libertadores. Como não se joga uma Copa Sul-Americana. Não, e cara, é tanto vexame ruim, esses top 3 aqui, vexames péssimos, que a gente vai ter que começar de trás para frente, cara. Porque o primeiro é o mais especial. É o que marcou a história. É o maior de todos, é o maior vexame da história do Brasil na Libertadores. Ó, Guarani do Paraguai. Corinthians e Guarani. Não é o Guarani do Crackneto, é o do Paraguai. Porque o Corinthians conseguiu perder em 2015 e 2020. Basicamente, um time que não está, talvez, nem entre os top 5, top 4 times do Paraguai, que é um futebol já de um nível que não está entre os 3, 4 melhores da América, ele conseguiu ser eliminado, ser vencido, ser dominado pelo Guarani. O Guarani é a quarta força do Paraguai, né? Olímpia, Cerro Porteño, Libertad. O Guarani é a quarta força, mas o Nacional, que é a quinta força, já pegou o final de Libertadores. Coisa que o Cerro Porteño, por exemplo, que é o segundo time, não conseguiu. Mas assim, 2015 tem um detalhe interessante, porque é oitavas de finais, e é um super time do Corinthians. É um Corinthians que é campeão brasileiro, que é um dos melhores times da história dos pontos corridos. Era um time sensacional, com Renato Augusto, com Jadson. Cara, time que jogou por música, um time que jogava melhor que o time de 12, inclusive. Mas o time melhora depois da Libertadores. Até a Libertadores a equipe teve uns momentos de oscilação, mas mesmo assim era uma equipe que jogava muita bola. E até tem um detalhe interessante, que quando sai o sorteio do mata-mata,
tem um dirigente do Corinthians que fala que pegar o Guarani foi um presente de Deus. Que é uma fala maravilhosa. É uma fala sensacional. E daí o Corinthians toma 2-0 no Paraguai com um frangaço do Cássio, um gol de falta do meio da rua. E depois, não, vamos na Arena Corinthians, vamos passar o trator, vamos classificar. Perdeu de novo. Perdeu de 1-0 e caiu fora. E o Guarani chegou até a semifinal da Libertadores, perdeu pro River Plate, que foi o campeão. E depois, de 2020, perde na pré-Libertadores pro Guarani, como se não bastasse. Aí tem esse ano. Esse ano o Corinthians caiu na pré-Libertadores pro Barcelona de Guayaquil. Vale lembrar disso. Nessa temporada, o Corinthians caiu na pré-Libertadores, mais um vexame. Depois, a gente tá falando de Libertadores, mas ele caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana esse ano. Na primeira fase da Copa Sul-Americana. Que é aqueles grupinhos chechelentos. Vergonhosos. Mas o maior é 2011, né? Não tenho o que dizer, perder na pré-Libertadores pro Tolima. E o principal, acho que, assim, é que foi um negócio que, na época, a mente do torcedor brasileiro, do jornalista, dos jogadores, de todo mundo que é do meio do futebol, é que um time brasileiro nunca vai perder na pré-Libertadores. É Sim. impossível disso acontecer. Depois a gente viu que é quase normal. Mas até ali, a gente tinha como impossível. E o Corinthians fez o impossível pela primeira vez contra uma equipe de pequena para média da Colômbia, que é o Tolima. Tomando um 2-0 na Colômbia, assim, sendo esculachado. Depois de não ter vencido no Pacaembu. Foi 0-0 no Pacaembu. Um time que ainda tinha Ronaldo e Roberto Carlos. Depois daquela eliminação, o Ronaldo anuncia aposentadoria. E o efeito, vamos dizer assim, de toda essa história é que aquele Campeonato Brasileiro de 2011, depois do vexame, é vencido pelo Corinthians, e a Libertadores seguinte ao vexame, vencida pelo Corinthians, com o Mundial ganhando do Chelsea. Então, parece que o Corinthians tem essa história. Ele passa um vexame para ganhar depois. Então, tecnicamente, o vexame pro Corinthians é educativo. Ele tira coisa boa do vexame. Entendeu? Um time positivo, um time que tira boas lições de passar uma vergonha na Libertadores. Eles gostam. Aqui, ô Vitor, essa foi a nossa listagem pra galera dar uma risadinha junto com nós dos times. Você vê, a gente colocou nossos times no meio. Zoou a gente mesmo, né? Exato. Você também teve a oportunidade de zoar o Inter. Eu só não zoei o Coxa porque o Coxa não vai pra Libertadores, então é meio difícil eu zoar eles. Então, pra passar vergonha tem que entrar na competição, né? Se fosse de Copa do Brasil, talvez teria vários pra eu zoar. Aliás, fica a dica de vídeo. Mas, e que é o Vitor, pra fechar com chave de ouro, esse vídeo aqui vai ser pra durar pra história. A gente vai estar. A gente tá gravando hoje, dia 21. Mas se você quiser zoar, tá certo que passava um time só na época. Mas em 86, Coritiba, que era atual campeão brasileiro, campeão em 85, na época era 2 times só por país que iam, o campeão brasileiro e o vice, e enfrentavam um grupo com 2 equipes do mesmo país. Então foi Coritiba, Bangu, que fizeram a final do Brasileirão anterior, Deportivo Quito e Barcelona de Guayaquil do Equador. Coritiba fica em segundo no grupo e o Barcelona de Guayaquil passa em primeiro. Coritiba cai na fase de grupos. Tá certo, passava só um time, dá para você falar, não é tão vexame, mas cai na fase de grupos. Dá para dar aquela zoada. Vexame é time grande cair na fase de grupo, time pequeno já é normal. O que seria da minha vida sem poder sacanear o Curitiba? Fazer o quê? Mas, que é o Vitor, hoje é dia 21/11 que a gente tá gravando. 21/11 de 2025. Em 2004, o Curitiba caiu na primeira fase também. Mas a gente tá puxando os vexames e tá vindo coisa boa. Que é o Vitor, a gente tá gravando hoje, esse vídeo vai ficar para a história. Então, pra zoar, já que o assunto é Libertadores, eu vou dar um spoiler aqui pra galera sobre a final que vai acontecer ainda. Porque como a gente já falou do passado, a gente eu já vou aproveitar para prever o futuro.
Parabéns, torcedor do Palmeiras, tetracampeão da Libertadores. Cara, pior que nessa eu tenho pouquíssimo palpite para essa final, porque Total zoeira. os dois times nos últimos dias estão em viés de baixa. Mas são duas equipes muito iguais, muito fortes. Para mim tá difícil de opinar. Eu vou de Palmeiras, porque acho que o Flamengo vai ganhar o Brasileirão, então acho que o Palmeiras leva a Libertadores. Mas pode cair para qualquer lado. Com certeza. Eu puxei só para ser realmente uma zoeira, a gente brincando um pouquinho sobre a competição que tá chegando nos seus momentos decisivos e é aquela história, galera. Eu fico sacaneando. Não dá para nenhum ser campeão? Eu também concordo. Vamos fazer um empate em 0-0 e o título fica pro terceiro colocado. LDU? LDU. Boa. Fazer um terceiro lugar para decidir o campeão. Boa. Saldo de gols. Quem que tomou menos gol? LDU ou Racing? Pronto. É o campeão. Galera, é mais pra zoeira mesmo, porque isso que a gente quer mostrar. Tirando o time pequeno, tem o Coritiba que só passa vexame, mas falando dos times assim mais relevantes, eu acho que o Coritiba nunca jogou mata-mata de Libertadores. Acho que não. Eles têm poucas, acho que zoeiras à parte, acho que ele tem 2, 3 participações no máximo em Libertadores. E o que o Coxa foi mais longe foi uma Sul-Americana, que foi o Atlético Nacional que elimina eles. Que é o Wilson tá no gol e elimina o Atlético Nacional. Torci pra um cacete pra esse Atlético Nacional ganhar deles aquele jogo. Mas a zoeira é muito mais isso, galera, pra colocar pra vocês assim. A gente zoa de todos os times, a gente brinca com todos os times, porque todo time tá suscetível a passar uma vergonha. Todo mundo, ó, o Grêmio, que é tricampeão, tem dos seus vexames. O São Paulo, que é o tricampeão, tem dos seus vexames. Os nossos postulantes a tetracampeão, Flamengo e Palmeiras, também têm dos seus vexames. O Corinthians recebe um pouco, é um título e 3 vexames. Então, na estatística tá um pouco complicado. Mas Internacional tem dos seus vexames, Galo tem, Cruzeiro tem, todos passaram por bons e maus momentos dentro da competição e é uma competição que a gente ama, né? É aquela história. Fica a dúvida, vocês preferem Champions ou Libertadores? Podem até deixar aí nos comentários. Eu sou completamente louco pela Copa Libertadores, para mim é a melhor competição interclubes do mundo, cara. Porque é muito divertido, é muito única a Libertadores, porque não é Liga dos Campeões o nome, cara. É uma coisa muito nossa. Acho que o nome é maravilhoso. Ser Libertadores, acho que não tem para bater esse nome. Cara, tem vexame, mas para mim é mística da competição você ter aquele jogo na Argentina com chuva de papel lá e os caras recebendo o time com um monte de sinalizador. É jogar na. Enfrentar time uruguaio e sair com o zagueiro da tapa da cara de uruguaio com responsabilidade. Cara, ir pro meio da Bolívia, jogado uma altitude insana. 4 mil em ao alto, em Potosí. Do nada você pegar aquele time chileno, colombiano, que ninguém tá esperando nada e tomar um puta no aperto. Cara, isso é o que faz a Libertadores ser mágica, cara. Porque eu acho assim, a Champions é super legal. Isso é incontestável. Mas a Champions, até pela competição, pela forma com que ela é meio padronizada. Se você, sei lá, leva um jogo entre inglês e espanhol, francês e alemão, se você olhar a estética, a organização, o que você espera do jogo, é praticamente o mesmo. É um jogo que é definido na qualidade técnica, na tática dos times. Ele não tem tanto esse fator externo no time. Tirando ali, por exemplo, times gregos, times turcos, que são times que gostam de uma torcida meio maluca. Sérvia. Mas, cara, a Libertadores tem essa dinâmica. Cada jogo é único, cada estádio tem sua particularidade. Você tem, por exemplo, o Monumental, que é simplesmente um estádio com um público gigantesco.
Você tem a La Bombonera, que é fechada, e é um... Tanto que o apelido Bomboneira vem de caixa de bombom, que parece uma caixa de bombom fechada. Aí você tem o Libertadores de América com aquele estilo mais pra cima, que é mais fechado, lembra um pouco O cilindro, que é loucura. o cilindro. Jogar no Uruguai contra o Peñarol também, no mata-mata, é doideira. Campeão del siglo, que eles fazem um barulhaço. Ou às vezes os jogos que vão pro centenário, que é uma característica totalmente diferente. Os próprios brasileiros, cara, você jogar contra o Grêmio na arena lotada, é você jogar contra um São Paulo fervendo um Morumbi, é você jogar contra um Corinthians dentro da Neoquímica pulsando ali, é você jogar contra um Atlético Nacional no Atanásio Gerador, que é uma torcida apaixonada, que faz um barulho ensurdecedor. Então, é isso. É uma competição fascinante dos seus mínimos detalhes e sonho de torcedor. Quero que um dia o meu time ganhe uma pra gente chamar de nosso. Eu, como torcedor, já vi o Grêmio vencer. O Grêmio tem 3 títulos, mas os 2 primeiros eu ainda não tinha nascido. O Bi em 95, eu vou nascer só em 96, então o título que eu acompanhei foi de 2017 e foi maravilhoso, assim, acho que foi o meu maior momento enquanto torcedor de futebol, é um título sensacional que fica marcado para sempre na vida, na mente, no coração dos torcedores. É uma competição que é sensacional. Então, você prefere 3 brasileiros ou uma Libertadores? Eu prefiro uma Libertadores. Acho que Sim. não tem comparação. É absurdo. Eu abriria a mão do nosso brasileiro, da nossa Copa do Brasil e das 2 sul-americanas para ter uma Libertadores. Apesar de que as histórias daquelas competições específicas são muito bonitas. 2001, o time que era do Paraná, que ninguém acreditava muito como um potencial adversário, que bate o São Caetano no seu momento mais endinheirado possível, que era uma verdadeira seleção, aquele São Caetano. 2018, também o time do Paraná, que ninguém acreditava muito, que a partir do momento enfrenta o Fluminense, ali que todo mundo achava, agora o Fluminense vai parar o Atlético. O Atlético vence, vai para uma final contra o Júnior Barranquilha, onde o Pablo estava lesionado, que era o grande nome daquele time, e o time ganha com aquele último pênalti do Thiago Heleno, que eu vejo o lance até hoje, me arrepia até a alma. 19, Pedro Ernesto naquela frase, a final da Copa do Brasil está definida com Grêmio Internacional na semana Farroupilha. Isso na ida do jogo, quando o Jean-Pierre chambrou o Atlético. Na volta, Nicão faz aquele jogo épico e Gustavo Villani na Fox fala: isso aqui vai virar um pandemônio. O Atlético elimina o Grêmio, elimina o Internacional na grande final. Eu lembro do Pedro Ernesto falando: eu não respeito esse título da cera técnica, enquanto o Jacir de Oliveira tá gritando na Transamérica. Respeita o futebol do Paraná, respeita o Clube Atlético Paranaense, que a Sirineta, aquele lance. O Pedro Ernesto foi muito mal, porque, assim, contra o Grêmio, até dá para você discutir, porque o Grêmio é muito melhor em Porto Sim. Alegre e o Atlético é muito melhor na Arena da Baixada. Ele decide nos pênaltis, o Atlético é melhor nos pênaltis e merece a vaga. Agora, Sim. contra o Inter, o Atlético é o superior nos 2 jogos. Tipo, não tem a mínima contestação. E o último título da Sul-Americana, que é aquela Sul-Americana que, eu vou ser bem honesto, é claro, tem a história do papo de torcedor, ser engenheiro de obra pronta. Cara, desde o começo daquela competição eu tinha nítido que o Atlético seria campeão. Aí chega no final, contra o Bragantino, que eu lembro, cara, de assistir o jogo aberto uns 2 dias anteriores, se me fala a memória. Cara, parecia a torcida organizada do Bragantino, cara. Porque é do Paulista, que é do grupinho, tal, porque o Bragantino vai ganhar o título, que vai consolidar o projeto da Red Bull, que a Red Bull não tem um título, blá 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 blá. Terans e Nicão resolvem o problema.
e saímos campeão. Então, todas as histórias muito bonitas, mas na moral, eu trocava para ter ganho aquela Libertadores ou ter desbancado o São Paulo em 2005 e falar: vocês tiraram a final da Arena, mas mesmo assim nós somos campeão dessa porra. Ou contra o Flamengo, com um jogador a menos, ganhar, sei lá, 1-0, chorar e falar: mesmo com um a menos nós somos campeão. Então, cara, você vê a dinâmica dessas Libertadores. Às vezes também o título é muito contexto. Eu falei que eu tirava os outros títulos, eu preferia uma Libertadores a vários outros títulos. Mas, cara, a Copa do Brasil de 2016 é um título que eu não trocaria. Sim. Por todo o contexto, era um Grêmio que não vencia um grande título há 15 anos, desde 2001, quando tinha vencido também a Copa do Brasil. Eu, enquanto torcedor, não tinha visto ainda um grande título do Grêmio. Até tinha visto um pouquinho de 2001, mas ainda era muito, muito novinho, tinha 4 para 5 anos. Lembro assim de ter visto a final, mas muito pequeno, ainda não tinha um fanatismo maior, um entendimento maior. Então, o meu primeiro título grande com o Grêmio, depois de 15 anos, de sofrer 15 anos, é o título da Copa do Brasil. Então, foi especial demais. E na minha mente, o Grêmio nunca ia ser campeão. Ia estar 2025 agora e o Grêmio não teria sido campeão. O Grêmio sempre ia se foder. E até que, tipo, eu só acreditei quando apitou o final que o Grêmio foi campeão. O Grêmio Sim. vence a final contra o Galo de 3-1 no Mineirão. Eu falei, não, os caras vão virar lá. Não tem como. Aí vai indo 0-0, 0-0. Não, os caras vão fazer 2 e vai ser campeão. Aí o Grêmio faz 1-0. Aí quando fez 1-0, eu falei, ali explodiu, foi aos 42, 43 do segundo tempo. Daí ali entrou em êxtase. Então, acho que tem um pouco de contexto, mas Libertadores não precisa de contexto. Libertadores é Libertadores. É paixão, é adrenalina. Mas é muito o que você fala. Eu lembro exatamente, por exemplo, o título de 18. Eu lembro exatamente como foi o dia. Eu lembro na época que eu tava fazendo a faculdade, aí eu lembro de vir para casa um pouco antes do jogo, que eu lembro que que a RPC mudou toda a programação para passar o jogo, mas por alguma coisa de superstição, eu lembro que eu assisti o primeiro e o segundo tempo na Fox. Porque eu lembrava do Vilani do jogo do Pandemônio. Na verdade, foi depois o jogo do Pandemônio. Mas ele tinha soltado essa frase em algum outro contexto também. E eu achava, putz, esse narrador é legal. E eu vou para assistir o jogo, que era na Fox. Se não me falha a memória, não lembro nem se o Vilani chegar na essa final da Sul-Americana 18. Se eu não me engano, sim. Porque ele revezava com o João Guilherme. Então, eu só lembro que eu comecei a assistir um pouco do jogo, mas que tinha alguém perto de casa que estava assistindo o jogo também. Então, tava meio que dando lance adiantado pros vizinhos. Aqui já em Toledo. Você vê que a galera tava assistindo a RPC jogo. Aí eu venho, começo a assistir o jogo na RPC, que, se eu não me engano, é o Kleber Machado que tá narrando. Que eu lembro de assistir os pênaltis, e quando isso 9h, 9h30 da noite, quando o Thiago Heleno bate o último pênalti, eu dou um berro desgraçado de casa, comemorando. Já era meia-noite, o jogo começou 9h30. Cara, eu lembro, tipo, foi noite pra caralho que eu dou um berro sinistro, porque eu lembro que essa semana eu tinha passado puto, cara, porque eu queria ter comprado ingresso pra assistir na arena. Só que, tipo, esgotou muito rápido. E eu lembro que eu não consegui. Então, aí eu assisto o jogo de casa e, cara, que foda, que foda, cara. A história de Libertadores é muito bom. O Vilani também me marca muito no primeiro jogo. No jogo de volta contra o Lanús, que é o jogo que o Grêmio confirma o título. Aí tem a narração do Pedro Ernesto e a do Galvão, que me marcam mais. Mas no primeiro jogo, a única narração que me marca é a do Vilani, que é o Sim. 1-0 na Arena contra o Lanús, que é gol do Cícero. E aí eu lembro dele narrando: olha o gol do Cícero! Maravilhoso, me arrepia até hoje
aquela narração. E uma história de 2017 do tipo, na época ainda a final era em 2 jogos, e eu me formando em jornalismo, meu TCC foi entre os 2 jogos. Jogo de ida na quarta na Arena, o Grêmio vence por 1-0. Na sexta-feira eu apresento o meu TCC de jornalismo, comunicação, site esportivo, que deu origem aqui ao HDJ Futebol Clube. E durante o TCC, o professor que era meu orientador, o Leonardo Pereira Menezes, ele cita a minha paixão e o meu amor pelo esporte, pelo futebol. E aí eu aproveito o gancho e falo, inclusive eu tô mais nervoso com a final de quarta-feira do que com isso aqui. E todo mundo gargalha, porque era verdade. Sim. Eu estava mais nervoso com a possibilidade do Tri da América do que com o TCC. Não que eu não estivesse me importando com o TCC, eu estava me importando muito quanto me dediquei para aquilo e fui aprovado também. E depois o Grêmio é campeão também, então felicidade. E no dia do meu aniversário. Então eu nunca terei um aniversário tão bom quanto o meu aniversário dia 29 de novembro de 2017. Só se o Grêmio ganhar outro Libertadores, mas acho que não vai acontecer. Aí é maravilhoso, cara. Mas eu lembro muito cara, eu lembro muito também de assistir essa final. E, cara, as coisas que marcam, né? Eu lembro de assistir naquele jogo do Galo e do Olímpia, que o Vitor salva com o pé. Épico. O próprio Flamengo e River Plate, que eu tava torcendo muito pro River Plate, mas o Gabigol fez aquele jogaço. Cara, essa infelizmente eu não assisti ao vivo, eu tava cobrindo a final do Paranaense de vôlei sub-20, eu acho, aqui em Toledo, no Citispan, que era na mesma hora. Infelizmente eu não assisti no momento. Mas, cara, uma final pra mim foi épica, que não envolveu o Grêmio, foi 2018, River e Boca. Aquela final foi absurda. Cara, todo o contexto da final sendo levada pra Madrid, velho. Aquilo ali foi muito louco. Porque o nome da competição, Libertadores. Ou seja, é uma competição que referencia os movimentos de independência da América do Sul, da Espanha. A final vai para Espanha. Então, tipo assim, foi de um arco histórico muito louco, cara. E a maior final, né? Porque, assim, entre River e Boca, a única até hoje entre os dois. Os dois, para mim, são os maiores clubes da América do Sul, então foi uma loucura. Porque a gente nunca teve uma final Grenal, a gente nunca teve uma final Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, não teve algo da magnitude desse Boca e River, cara. Porque você botar os dois rivais, dois maiores de um país frente a frente, né? Porque você teve a final brasileira Flamengo e Palmeiras, você teve Começou em 2005, na primeira Atlético São Paulo, daí 2006 Inter e São Paulo, que são times de estados diferentes. Depois River e Boca. Santos e Palmeiras, que é um clássico estadual, mas um estado com 4 times, a rivalidade acaba sendo menor, né? E depois Palmeiras e Flamengo, Flamengo Atlético Paranaense e Botafogo Atlético Mineiro. Então, a maioria das finais brasileiras foi interestadual, tirando esses Santos e Palmeiras. E acho que nada teve a dinâmica dessa final. E, cara, a primeira que eu me lembro dói no coração, que é 2005. Primeira final que eu lembro. Ainda muito criança, eu só lembro do resultado. Eu lembro de eu estar torcendo pro Atlético. Eu lembro de toda a dinâmica na cidade por causa da final ter ido para Porto Alegre. De toda os caras furiosos que a final tinha ido para Porto Alegre. Eu lembro dessa dinâmica. E a que eu lembro de assistir foi 2006. Que eu já atleticano, torço muito para que o Internacional ganhasse do São Paulo. Que eu lembro que, para quem não tem muita referência, meu pai é São Paulino. Então,
Eu, atleticano, irritado por causa de 2005, torço muito pro Inter ganhar aquela final. E quando o Inter ganha, cara, aquilo ali foi esportivamente, foi uma lavada de alma. Eu, de verdade, por causa daquela final ali, se eu não fosse atleticano, talvez eu tivesse virado colorado, cara. Porque eu torci muito pro Inter ganhar aquele jogo. Justamente pra, tipo, meio que quase que era quase uma lavada de alma. Acho que seria esse o bom termo. Eu lembro muito claro da final do Grêmio Lanús, cara, que foi surreal, de boa aquela final de se assistir. Cara, só final legal. Acho que É sempre épico. não tem como não tem uma final que eu lembro aqui de cabeça e falo, essa final foi ruim. Santos e Palmeiras foi um jogo lento. De nível técnico foi lento. Mas o drama, aquele drama da expulsão do Cuca e aquela bagunça do jogo. O gol do Palmeiras logo em seguida, do Breno Lopes. Do Breno Lopes, cara, inesperado. Foi, tipo, até a final, que é a pior tecnicamente, na minha visão, que é essa mesmo, do Palmeiras e Santos, ainda foi dramática, né? Então, te amamos, Libertadores. I love you. Soy louco por ti, América. Mas é isso, meu povo. Vocês veem, a resenha durou mais do que o episódio inteiro, mas é porque a gente gosta muito de Libertadores. A gente ama Libertadores. Até mais, meu povo. Valeu!